corresponde a tudo. Digam, o Evangelho não corresponde a tudo. O que é o Evangelho? Nem tudo que a Bíblia diz, relata, é propriamente o Evangelho. Embora, é claro, nós temos que entender, que admitir que toda a Bíblia forma a base para o Evangelho. Por que é importante que nós entendamos melhor o que é Evangelho e o que não é Evangelho? O que é Evangelho e aquilo que na Bíblia é base para todo o Evangelho. Porque a nossa missão central, como crentes, como homens e mulheres de Deus, como igreja local, é pregar o Evangelho. E aí nós devemos, então, saber o que pregar. Então, a verdadeira razão de um seminário como este é chamar a atenção da igreja, é chamar a atenção de todos os irmãos que querem pregar o Evangelho e ganhar almas, é chamar a atenção de todos nós que usamos o púlpito para olharmos mais para aquilo que é Evangelho na nossa pregação e para aquilo que não é Evangelho na nossa pregação. Então, é nesse caminho que nós vamos caminhar. Você já deve começar a entender que nem tudo que está na Bíblia é o Evangelho. Embora tudo que está na Bíblia é verdadeiro e serve de base para o Evangelho e precisa ser pregado. Mas quando se trata de pregar o Evangelho para a salvação, há uma ênfase, há uma visão, há um outro buscar que a gente vai encontrar nesse livro muito bem definido. Então vamos analisar primeiro o que não é o Evangelho. Como nós acabamos de dizer, o Evangelho não é a Bíblia de uma forma geral. Eu acho que está no item 3. Se puder trocar aí para mim, tá? Porque eu estou indo do último para o primeiro, neste caso. Não é a Bíblia de uma forma geral, ou seja, a Bíblia tem muitas histórias, a Bíblia tem muitos aspectos doutrinários, a Bíblia traz muito ensinamento sobre a ética cristã e outros valores e outras coisas todas muito importantes, mas não quer dizer que elas são o Evangelho. As histórias bíblicas, a doutrina bíblica para a igreja, os ensinamentos sobre a ética, a nossa moral cristã, não é propriamente o Evangelho, mas, claro, fazem parte da base do Evangelho. É bem diferente, meus irmãos, eu chegar aqui e pregar a respeito de um rei de Israel, o rei Asa, que foi um bom rei. É interessante, é ilustrativo, é inspirativo, é edificante. Mas na história do rei Asa, dificilmente você vai encontrar o Evangelho. Agora, se eu quero realmente pregar o Evangelho para a salvação, para ganhar almas, para ganhar vidas, se eu pegar textos como porque Deus amou o mundo de tal maneira que todos sabem de cor, com certeza eu estarei exatamente pregando o Evangelho. Então, vamos começar a pensar, a raciocinar sobre isso. Nós estamos dizendo aos irmãos que desde o seminário anterior, que foi sobre a cruz, e passando por este e outros que teremos, nós estamos preparando a igreja com conteúdo bíblico, conteúdo mais forte, para que depois da pandemia nós nos unamos para salvar as vidas, para gerar o crescimento da igreja e para glorificar o Senhor numa nova perspectiva. Então, aquilo que vamos aprender nesses dias terá muita importância para aquilo que nós faremos daqui a algum tempo, não sei exatamente quando, mas no pós-pandemia, com certeza,
Deus nos dará um novo tempo em nome de Jesus e nós seremos novos homens e mulheres pregando o Evangelho para a salvação. Porque a função principal de uma igreja, em termos de sua missão, é pregar o Evangelho e ganhar vidas. Então, a primeira coisa, quando vamos falar de Evangelho, dentro do que estamos propondo desse seminário, não é a Bíblia de uma forma geral. Segunda coisa, não são os resultados do Evangelho. Então, falar do Evangelho não é exatamente falar dos resultados do Evangelho. Quando nós vamos lendo textos de Paulo, como os textos de Efésios, nós vamos ver que Paulo fala da salvação pela graça e que Paulo vai falando que nós fomos chamados, escolhidos para boas obras, não é? Então, a salvação e as boas obras são resultado do Evangelho na nossa vida, mas não são o Evangelho. Quando nós vamos estudando mais os ensinamentos de Paulo, nós vamos ver que lá em Romanos 8, 1, ele diz que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, ou seja, a não condenação. A não condenação é um resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho em si mesmo. Nós vamos ler em outros textos, principalmente de Paulo, que ele vai nos ensinando de que quando nós vamos nos aproximando de Cristo e conhecendo a Cristo, nós vamos recebendo o selo do Santo Espírito da promessa. Isso é bênção demais na nossa vida. Agora, receber o selo do Santo Espírito da promessa não é Evangelho, é resultado do Evangelho na nossa vida. E à medida que a gente vai aprofundando o conhecimento da palavra, principalmente nas epístolas, nós vamos descobrindo também que somos herdeiros. Não é que temos uma herança, vamos descobrindo a riqueza da glória, da herança dos santos, aleluia. Tudo isso são resultados do Evangelho na nossa vida. E poderíamos enumerar muitos outros resultados. Mas os resultados do Evangelho não são o Evangelho, propriamente dito. Terceira coisa, o Evangelho não é a vida de amor criada por ele. O Evangelho propicia uma vida de amor. O Evangelho produz o ambiente de amor. O Evangelho nos renova em amor. O Evangelho nos aquece em amor. O Evangelho propagado na igreja promove um ambiente de muito amor entre os irmãos e naqueles que nos visitam, que são tocados por este amor, com certeza. Mas não é essa vida de amor produzida pelo Evangelho na igreja e na nossa vida que é o Evangelho. Isso é a vida de amor produzida pelo Evangelho. Há dois inimigos muito relevantes contra o Evangelho, que é a religião e a irreligião. A religião, meus irmãos, é aquilo que é formal, aquilo que é exterior, aquilo que é baseado em ritos, aquilo que é baseado em preceitos e muitas vezes bem humanos. Então, a religião, nesse nível, ela impede que o amor realmente se manifeste, porque normalmente esse tipo de religião de que estamos falando é muito dura, é muito severa, é muito legalista e acaba impedindo que o amor produzido pelo Evangelho possa mesmo se estabelecer e se manifestar por aqueles que estão recebendo o Evangelho. Mas, por outro lado, existe a irreligião, ou seja, aqueles que não se dizem religiosos, aqueles que não observam ritos, nem formas, nem preceitos, nem costumes religiosos. Acreditam que existe um cara lá em cima que nos ajuda, acreditam às vezes que Deus está em tudo que está na terra
e por isso também impedem que o amor genuíno trazido pelo Evangelho se manifesta na medida em que aquele que tem irreligião ao invés de religião é alguém que vive muito de acordo com a sua própria vontade, com a sua própria decisão, com o seu próprio desejo e jeito de ver as coisas. Então, tanto a religião, a religiosidade, quanto a irreligião ou a irreligiosidade podem prejudicar que o ambiente de amor seja verdadeiramente criado. E nós precisamos muito do ambiente de amor produzido, provocado pelo Evangelho nas nossas vidas, nos nossos lares e na nossa igreja. Embora, como dissemos, não é a vida de amor produzida pelo Evangelho que seja exatamente o Evangelho. Então, resumidamente, dizemos 3 coisas que não são o Evangelho. Primeiro, não é a Bíblia de uma forma geral, embora ela seja base para todo o Evangelho. Segundo, dissemos que não são os resultados do Evangelho. E terceiro, dizemos que não é a vida de amor criada pelo Evangelho, embora tudo isso seja profundamente necessário nas nossas vidas. Mas quando vamos pregar o Evangelho, não é isso que devemos pregar, se queremos realmente pregar o Evangelho. Então vamos pensar o que é o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Claro que você já sabia que o Evangelho é uma boa notícia, que o Evangelho é boa nova. Mas às vezes nós podemos confundir pregar o Evangelho com dar um bom conselho. Estamos afirmando que o Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Não se trata de algo que devemos fazer, mas se trata de contar, de noticiar, de proclamar, de divulgar aquilo que já foi feito. Estamos começando a entender a diferença. Então não se trata de dar conselhos bons para alguém a respeito de aspectos particulares da sua vida. Não se trata de chegar na igreja e ensinar sobre as doutrinas básicas da palavra de Deus. Não se trata de ensinar princípios éticos da vida cristã. Se trata de propagar, se trata de distribuir, se trata de dar a boa notícia. Não é acerca do que temos que fazer ou do que fazemos, mas daquilo que já foi feito por nós e por tantos quantos venham a crer. É uma boa notícia, não é um bom conselho. Em segundo lugar, o que é o Evangelho? É uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados, que fomos salvos. Claro que você já sabia disso, que todos nós sabemos disso. E você vai ver que neste seminário, principalmente nessa parte inicial, nós vamos ver quase que uma sequência do que nós falamos quando estivemos pregando sobre a cruz aqui em 3 noites da Semana Santa. Em muitos aspectos, estamos falando da mesma coisa que falamos naqueles dias. Mas voltando ao item 2, explicando sobre o Evangelho. É uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados, que fomos salvos. Fomos salvos de quê? Fomos resgatados de quê? É importante fazer essa pergunta. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, nós vamos ver algo bem específico sobre de que nós fomos resgatados, de que nós fomos salvos. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
então fomos salvos, em primeira mão, da ira vindoura. Porque se hoje olhamos para a pandemia e entendemos que de alguma forma Deus está tratando com as nações, Deus está tratando com os governantes, Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com os pastores. Isso pode ser forte, pode ser muito doído para todos nós, mas haverá o tempo do derramar da ira do Senhor. E quando estamos falando do Evangelho, estamos pregando o Evangelho, estamos falando do resgate que houve acerca disso, estamos falando da salvação que já se providenciou para que nós não tivéssemos que experimentar e que viver e vivenciar esse derramamento da ira vindoura lá no futuro. Então, meus irmãos, quando falamos que o Evangelho é uma boa notícia, que é severa, que declara que fomos resgatados, que fomos salvos, estamos falando claramente, como foi dito no seminário sobre a cruz, que o homem estava separado de Deus. E por estar separado de Deus, o homem merecia a ira vindoura de Deus sobre ele. É o que acontecerá sobre as nações da terra de forma geral. É o que acontecerá sobre todos aqueles que não abraçaram o Evangelho. A ira vindoura virá sobre eles. Mas o Evangelho é a boa notícia de que já houve um resgate, já houve salvação, de que, embora o homem e nós estivéssemos separados de Deus, Ele já providenciou esse resgate, essa salvação. E aí nós vamos ver lá no livro de Gênesis, coisas muito específicas sobre ele, sobre isso. Quando o texto fala que fomos separados de Deus, nós vamos ver primeiramente que nós ficamos separados de Deus psicologicamente. Veja o que diz Gênesis 3:10. Gênesis 3:10 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa história é muito conhecida por você. É a história lá do Éden, depois do pecado de Adão e Eva. Mas veja o que nós queremos centralizar. É a resposta de Adão quando é chamado por Deus, quando é interpelado por Deus. Onde você está, Adão? Ele diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse estar nu por parte de Adão significava que naquele momento ele estava psicologicamente muito abalado, envergonhado, precisando esconder a sua nudez, precisando esconder quem de fato ele era. Naquele momento é como se ele tivesse se afastando da sua própria pessoa, da sua própria personalidade, do seu próprio ser, daquilo que ele era em Deus, daquilo que ele fora criado para ser lá no Jardim do Éden. Ou seja, no momento que há uma separação psicológica do homem consigo mesmo. E isso precisa ser resgatado. Isso precisa ser olhado de perto. Em segundo lugar, nesse texto mesmo de Gênesis, nós vamos ver que nessa separação que houve lá no Jardim do Éden, a separação do homem para com Deus, isso também provocou o quê? Uma separação social dos homens. Nós ficamos separados uns dos outros. Como consequência do pecado, além de separados do nosso próprio eu, do nosso próprio ser, nós ficamos também separados uns dos outros. Vamos ler alguns versículos aí de Gênesis capítulo 3. Vamos ler o 7. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos,
E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam o 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ou seja, a gente vê aí algumas consequências do ponto de vista social. Quando o próprio Adão se separa, se afasta de Eva, Eva se afasta de Adão, e eles recebem sentenças que eles precisariam cumprir no decorrer de toda a sua existência. Sentença que estão sobre os homens ainda hoje e sentenças que estão sobre as mulheres ainda hoje. Mas graças a Deus, porque temos a boa notícia, o Evangelho, que anuncia que nós, os homens e as mulheres que cremos no Evangelho, já fomos resgatados, já fomos libertos, salvos de tudo isso. Em terceiro lugar, nós vamos ver que essa separação entre o homem e Deus, além de provocar uma separação psicológica de si mesmo, uma separação uns dos outros, começando de Adão e Eva, também separou o homem fisicamente da própria natureza. Veja o que diz os versos 18 e 19. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu estou lendo apenas alguns versículos. Todo esse texto nos vão dar as referências para essas três separações que estamos mencionando, com base na separação entre o homem e Deus. Mas aqui vemos também a separação entre o homem e a própria natureza. E nós vamos ver outros textos que mencionaremos mais tarde, principalmente com base em Romanos, como a natureza sofre, como a natureza arde numa expectativa de resgate, de libertação, de salvação. E nós vamos, na medida em que vamos vivendo, percebendo o quanto os homens têm sido maus com a natureza, destruidores da natureza, como os homens têm sido maus com os animais que fazem parte da natureza, como a maldade do homem, a perversidade humana vem assolando a natureza em todos os seus matizes, em todas as suas condições. Não dá para ficarmos vendo a televisão e ver como as florestas estão sendo destruídas, como os rios estão sendo aniquilados, como os animais estão sendo objeto de crueldade pelos homens. Mas, na verdade, meus irmãos, isso começou lá no Jardim do Éden, quando, por causa do pecado, o homem também ficou fisicamente separado da natureza e passou a ter a natureza como algo que ele poderia escravizar e até tratar com muita crueldade. Mas glória a Deus, aleluia, porque existe o Evangelho. Deus, o nosso Pai, já providenciou o Evangelho em Cristo Jesus, que é a boa notícia de que já fomos resgatados, libertos e salvos de tudo isso, dessa separação de Deus que se reveste de três categorias: a psicológica, a social e a física. Aleluia! Isso é o Evangelho. Anunciar essa libertação, anunciar esse resgate, anunciar essa salvação, é anunciar genuinamente aquilo que é o Evangelho promovido pelo nosso Deus. Aleluia! Em terceiro lugar, o Evangelho é uma boa notícia
que o Senhor fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia no sentido de dizer que Deus já fez aquilo que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós estávamos de costas viradas para Deus. Nós estávamos de mal com Deus. Nós estávamos em inimizade com Deus. Mas existe o Evangelho, que é boa notícia para dizer que o Senhor já providenciou a forma de nos reconciliar e de restaurar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Aleluia. Isso é glorioso. Isso é Evangelho. Veja o que diz 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Aleluia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, nós sabemos que já passamos daquela separação que havia desde o Éden, no aspecto psicológico, social e físico. Nós passamos daquela morte que significava a separação de Deus para a vida, através do resgate promovido pelo Evangelho, que é essa boa notícia para todos nós e para o mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, em palavras simples e rápidas, estamos colocando aí 3 coisas que são realmente o verdadeiro Evangelho. Por aí nós já vamos começar a pensar como é que nós pregaremos a partir de agora. O que é que nós pregaremos? Não é? Quando eu cheguei em Goiânia, nos anos 70, as igrejas pentecostais eram extremamente fortes em Goiânia. Eu trabalhava num banco e tinha lá alguns colegas pentecostais. E era maravilhoso como eles pregavam. Pregavam o tempo todo. Não perdiam a oportunidade. Diferente dos demais cristãos evangélicos que havia no banco, que não pregavam tanto assim. Mas eles pregavam muito mesmo. Mas qual era o jeito deles pregarem? Eles pregavam uma pregação de muita condenação, de muita acusação, de muita cobrança, de muita doutrina, de muito parecer ético. E embora aquilo certamente desse resultados, porque cresceram muito em conquistar muitas vidas, mas não podemos dizer que aquilo era mesmo o Evangelho de amor, o Evangelho de poder, o Evangelho da graça, que nós, como igreja, fomos chamados a pregar. Por isso é importante que você que vai pregar muito depois da pandemia, se Deus quiser e Ele quer, nós como igreja que vamos pregar muito o Evangelho depois de sairmos desse processo, nós estejamos nos alimentando daquilo que é realmente o Evangelho e não daquilo que está na borda do Evangelho e que lhe servem tão somente de base e de referência. Mas vamos descobrindo sobre o que é que nós deveremos pregar aos outros. E certamente, se nós trouxermos para dentro de nós essa mensagem, até nós, os pregadores de púlpito, iremos mudar um pouco a ênfase das nossas pregações, para que quando nós pregarmos qualquer texto da Bíblia, nós busquemos de alguma forma extrair de lá o Evangelho. Não apenas doutrina, não apenas preceitos éticos e etc. Embora, meus irmãos, repito, todos os textos bíblicos nos trazem lições, nos trazem ajuda, nos abençoam enquanto alimento espiritual, com certeza. Mas estou falando de pregar exatamente o Evangelho. Nosso próximo tópico, que é o terceiro tópico dessa noite, diz: o Evangelho tem 4 capítulos. Preste bem atenção nisso.
Quando estou falando do Evangelho, neste seminário, e vamos falar nesses 3 dias, nós não estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendam isso. Esses são os evangelhos. O nosso tema é o Evangelho. Entendam a diferença. Então, nosso encargo aqui não é falar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é isso. Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte daquilo que estamos trazendo. Eles trazem também essa notícia, o Evangelho. Então, quando estamos falando que o Evangelho, não os Evangelhos, que o Evangelho tem 4 capítulos, nós não estamos nos referindo àqueles capítulos e versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas estamos dizendo de quê? Que o Evangelho, numa síntese, tem 4 capítulos: a criação, a queda, a redenção e a restauração. É disso que o Evangelho fala. Agora, nós veremos muita coisa na Bíblia que vai nos ajudar a entender isso, que vai nos inspirar para isso, que vai ser base para tudo isso. Mas o Evangelho se resume nisso: criação, por isso falamos de Gênesis, não é? Criação, queda, redenção e restauração. São os 4 capítulos principais do Evangelho. Então, quando você for pregar o Evangelho, é disso aqui que você deve falar. Se você vai passar 1 mês, 3 meses, 1 ano pregando o Evangelho para alguém, é desses 4 capítulos que você deve falar: criação, queda, redenção e restauração. Esses são os 4 capítulos centrais do Evangelho. E se queremos ser pregadores, se queremos ganhar almas, se queremos ser evangelizadores e evangelistas, é disso que temos que falar: criação, queda, redenção e restauração. Leve consigo isso, esse ensinamento sobre esses 4 capítulos do Evangelho, porque isso vai nos interessar muito nesse módulo e no segundo módulo que nós vamos estudar, a renovação pelo Evangelho. Aí, meus irmãos, o livro traz algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele coloca, então, em cima desses 4 capítulos, o autor traz 4 perguntas e 4 respostas. Podem até parecer muito óbvias a você, mas elas são muito importantes, muito interessantes, porque se nós prestarmos atenção, se nós colocarmos essas 4 perguntas e essas 4 respostas para dentro de nós, nós estaremos aptos a pregar os 4 capítulos do Evangelho: a criação, a queda, a redenção e a restauração. São 4 perguntas que já vêm com as respostas, segundo a palavra de Deus. A primeira pergunta, o primeiro capítulo: de onde viemos? De onde viemos? Não é uma pergunta que ainda se faz muito nos nossos dias. Não é ainda uma grande discussão científica, filosófica e etc. Não é ainda algo muito colocado por aqueles que não têm uma fé genuína, completa, bem sedimentada na palavra. De onde viemos? Essa é uma pergunta que inquieta a muitos corações, principalmente aos mais jovens, aos adolescentes. E aí, meus irmãos, nós vamos ter a resposta clara. A pergunta de onde viemos, a resposta é: viemos de Deus, aquele que é único, mas se relaciona conosco. Essa é a resposta, simples, básica. É isso que temos que pregar. Não precisamos ficar entrando em outras linhas de interpretação, de análise.
de pensamentos científicos, antropológicos sobre de onde viemos. Não, a nossa mensagem é essa. A mensagem do Evangelho, que é o que devemos pregar, é isso. E não temos que pregar outra coisa. De onde viemos? Se alguém te pergunta, a resposta é essa: viemos de Deus. Do Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador do homem. Mas mesmo esse Deus sendo único, criador de todas as coisas, Ele é alguém que se relaciona com o homem, que se relaciona conosco, e isso é maravilhoso. Veja o que diz o texto de João, versos 1 a 4. João 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Não precisamos de mais nada para responder a pergunta de onde viemos. Não precisamos gastar tempo, não precisamos de polemizar ou de aceitar polêmicas em torno disso. Mas a resposta do pregador do Evangelho é essa: de onde viemos? Viemos de Deus, que é o único, verdadeiro, criador de todas as coisas, mas que também se relaciona conosco e que nada teria sido feito sem Ele, sem que Ele o fizesse. É algo para estar na nossa pregação do Evangelho. Capítulo 2, a segunda pergunta que pode ser feita nesse sentido, nessa análise desses 4 capítulos do Evangelho, não é? Como dissemos. A segunda pergunta: por que as coisas deram tão errado? Porque as coisas deram tão errado. Perguntam muito, se Deus era tão grandioso, se Deus era tão poderoso, se Deus criou os homens, criou os anjos, criou a terra, criou as águas, criou os animais, por que Ele permitiu que as coisas dessem tão errado? Por que Deus deixou e por que as coisas foram se dando tão mal na medida em que a história foi transcorrendo desde o Jardim do Éden? Por que Deus não segurou isso? Por que Deus não impediu que essas coisas acontecessem? A resposta também deve estar na boca de todo pregador do Evangelho: por causa do pecado. Não tem outra resposta. Não tem que ficar inventando, não tem que ficar tentando criar situações paralelas. Deu tudo errado por causa do pecado. O pecado gerou escravidão, o pecado gerou condenação. Mas por que o homem pecou? Porque Deus permitiu que o homem pecasse? Deus deu ao homem esse livre-arbítrio de decidir. Ele poderia pecar ou não pecar. Estava dito: dessa árvore você pode comer, ou dessas árvores todas vocês podem comer, mas dessa vocês não podem comer. Ou seja, foi dada ao homem a possibilidade de obedecer ou não. Foi dado ao homem o poder de exercer esse livre-arbítrio, de decidir se queria obedecer ao que Deus falara ou não. Então, quando o homem toma a decisão, junto com a mulher, inspirado pela serpente, de comer daquilo que não deveria comer, daquilo que estava proibido por Deus, ele então peca, e esse pecado gera escravidão, gera condenação, e Deus não é culpado desse pecado. Deus não impediria esse pecado, porque Ele próprio deixou com o homem a decisão de pecar ou não. Ele próprio deixou com o homem a decisão de obedecer ou não. Ele próprio deixou com o homem a decisão de ser atraído por aquela fruta ou não.
Então, não foi Deus que fez com que o homem pecasse e que, por isso, entrasse no caminho de escravidão e condenação. Foi uma decisão que o homem tomou, que a mulher tomou, inspirados pela serpente, com certeza, mas a eles foi dado essa possibilidade de tomar a decisão. A gente vai ver alguns versículos muito claros sobre isso. Romanos 6,17 diz, Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a notícia que nós devemos dar. O Evangelho é essa notícia. Porque as coisas deram errado, porque o homem pecou, desobedeceu a Deus. E o que gerou esse pecado, essa desobediência, escravidão, condenação, morte. Mas aí está o Evangelho, a boa notícia. Deus já providenciou o resgate, a libertação, a salvação. É isso que deve ser a mensagem do pregador do Evangelho. O salário do pecado é a morte, como morreram lá no original Adão, Eva e etc. Mas no Evangelho há um dom gratuito que é a vida eterna com Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu transcrevi aqui um pequeno texto. São algumas palavras que foram ditas num discurso proferido por um homem chamado David Foster, homem famoso, principalmente nos Estados Unidos, já falecido. Esse homem até se suicidou, mas ele, sendo paraninfo de uma turma, ele levou a essa turma um discurso que tem a ver com o que nós estamos dizendo nessa noite. Quando o homem pecou e gerou para si e para a humanidade a escravidão e a condenação, Deus providenciou a boa notícia, o Evangelho. E o grande propósito de Deus era que esse homem, a partir do encontro com essa boa notícia, com esse Evangelho, fosse liberto, resgatado, salvo, livre da escravidão e da condenação, e se voltasse para Ele, o Senhor, para ser adorador de Deus, glorificador de Deus. Deixasse de adorar as coisas humanas, mundanas, a si mesmo, para adorar, para glorificar a Deus. Essa é a nossa principal missão, glorificar a Deus. E aí, meus irmãos, entendendo isso, porque esse homem tinha conhecimento do Evangelho, ele fez um discurso falando sobre adoração, onde ele disse o seguinte: todo o mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore o comerá vivo. Ou seja, aquele homem estava dizendo que aquilo que nós adoramos nos devora. É que praticamente qualquer outra coisa que você adore o comerá vivo. Se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão sentido a seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que o que tem é bastante para a sua vida. Adore o seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução,
e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de verdade a sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas, na verdade, acontecem na vida dos homens de forma inconsciente. Talvez alguns de nós aqui estejamos adorando esses tipos de deuses, mas são configurações, são padrões muito presentes na vida, disse aquele orador. Mas o Evangelho é resgatador. O Evangelho é a notícia de que já houve o resgate, já houve a libertação, já houve a salvação. E que nós que conhecemos, que absorvemos, que amamos o Evangelho, não precisamos mais adorar a nossa beleza, o nosso corpo, adorar o nosso dinheiro, adorar o nosso intelecto, adorar as coisas deste mundo. Mas nós, já alcançados, renovados, mudados, transformados, salvos pelo Evangelho, já podemos fazer aquilo para o que fomos criados, voltar nossa adoração somente para Deus. E se adorar o dinheiro, adorar o corpo, adorar a inteligência, adorar o poder, nos come, nos traga, nos destrói vivos, é também verdade que adorar a Deus nos toma completamente para Ele. Aleluia! E isso é tudo de que nós precisamos. Item 3, pergunta 3. O que restaurará então as coisas? É a terceira pergunta, que quando você for pregar o Evangelho, alguém poderá te fazer, ou você poderá lançar para então respondê-la. Ok, viemos de Deus, o Deus único que se relaciona com o homem. Ok, as coisas deram errado porque Adão e Eva pecaram e geraram escravidão e condenação. Mas então, vai ficar assim para sempre? A terceira pergunta é, como isso poderá ser restaurado? A resposta é muito óbvia. Tudo isso será restaurado em Cristo, na pessoa de Cristo, por meio da encarnação, por meio da substituição e por meio da restauração final. São 3 pontos específicos dessa restauração de Cristo sobre as coisas. Primeiro é a encarnação. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Isso é a encarnação. Isso é o começo da restauração de todas as coisas que você deve pregar. A restauração começando da encarnação de Jesus. João 1,14 é instrumento para isso. Mas também essa restauração vem pela substituição. Jesus substituindo a todos nós na cruz do Calvário. Veja o que diz 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, ou seja, do caráter substitutivo da cruz do Calvário. Aquilo que nós tínhamos que pagar, Jesus pagou, nos substituindo. A restauração, então, passa pela encarnação e passa por essa substituição. E passa também por aquilo que se chama restauração final. Então, como é que se restaurarão as coisas? A encarnação, a substituição e um processo de restauração final. Há muitos textos que falam disso. Vamos ler apenas Romanos 8, 19 a 21. A restauração final.
Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Então, nesse processo de restauração, temos que passar pela reencarnação, pela substituição, na expectativa de todo um processo de restauração final prometido pelo Evangelho. Aleluia, graças a Deus. E essa restauração final não passará apenas pela igreja, mas passará também pela natureza, e passará pelas nações, e passará por Israel. Tudo isso num grande plano de Deus para a restauração de todas as coisas. 4 perguntas, então, muito básicas sobre o Evangelho, que, se bem assimiladas com suas respostas, com seus textos, poderão ser instrumentos muito eficazes para a proclamação do Evangelho. Mas que nós, nessa noite, meus irmãos, já encerrando, entendamos que o Evangelho, não estou falando dos 4 Evangelhos, mas que o Evangelho, entendamos isso, não pode ser restrito a conteúdos doutrinários, não pode ficar restrito a formas de misticismo, não pode ficar restrito a sacramentos, nem a um discipulado profundo, nem a curas da alma, curas psicológicas, nem a qualquer ênfase na justiça social, nem a qualquer engajamento cultural e intelectual. O Evangelho, que é o tema de todo esse seminário, é infinitamente rico e é o principal elemento a compor a igreja. É o principal elemento da igreja. A igreja, meus irmãos, é capacitada pelo Evangelho, é fundamentada no Evangelho e é resultado do Evangelho. Porque o Evangelho, é preciso que levemos isso no nosso coração. O Evangelho é muito menos aquilo que nós precisamos fazer e muito mais sobre aquilo que já foi feito por nós e pela humanidade. Entenderam isso? Entendam isso, é muito menos o que nós temos que fazer e muito mais noticiar aquilo que já foi feito por nós e por toda a humanidade. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça. O Evangelho é um relato da obra de Cristo a nosso favor, que deve ser proclamado por todos nós. Que Deus possa colocar isso no nosso coração de uma maneira viva, eficaz. Que Deus levante você como um pregador do Evangelho. Que Deus nos levante a todos nós que somos pregadores nesta igreja, com ênfase em pregar o Evangelho, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, vidas sejam batizadas, vidas sejam discipuladas, vidas sejam resgatadas, libertas, restauradas, porque somos igreja para isso e devemos cumprir esse papel. Estou aqui alertando você como igreja nesse sentido, que nós, nas nossas pregações, possamos enfatizar muito mais esse verdadeiro Evangelho, o centro do Evangelho, que, como dissemos, tem 4 capítulos: criação, queda, redenção e restauração. É disso que devemos falar aos homens, às mulheres, aos jovens, e é disso, principalmente, que devemos falar no nosso púlpito, ou nos nossos púlpitos, segundo o livro que começamos a estudar nessa noite. Eu creio que isso é muito abençoador, é muito transformador, é muito desafiador, principalmente para aqueles que não pregam o Evangelho, principalmente para aqueles que não pregam o Evangelho, nem pregam coisa alguma.
que nós sejamos despertados a pregar o Evangelho, tal como ele foi ministrado no seminário sobre a cruz na Semana Santa, e tal como ele começa a ser ensinado nessa noite, será ensinado amanhã e no domingo, e depois nos outros modos.